outro olhar. Hoje, outro olhar, nota debruçar sobre esse congresso da ANMCV. Votos renovados de bom dia. O 10º Congresso da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde começa daqui a pouco. A apresentação das estratégias dos candidatos, mas primeiro haverá uma sessão de abertura. Vai estar lá o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, que vai representar o Primeiro-Ministro Ulisses Reis Silva, que se encontra em São Vicente. Depois há a eleição. Há 2 candidatos ao cargo de presidente do Conselho Diretivo, que é o presidente-geral da organização. Fábio Vieira é presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, mas também ao candidato ao mesmo cargo, o presidente da Câmara Municipal de São Domingos, que é também presidente dos autarcas do PICV, Isaías Varela. Decidimos, com o apoio da maioria dos meus colegas autarcas do PICV, protagonizar uma candidatura que esteja sintonizada com a mudança ocorrida com as eleições autárquicas de 1 de dezembro e com as aspirações expressas por quase 70% dos munícipes eleitores cabo-verdianos. Propomos-nos unir todos os autarcas de Cabo Verde numa frente para um avanço decisivo do municipalismo em Cabo Verde. Propomos um diálogo com o Estado no espírito que chamamos de governança cooperativa, para atingir um conjunto de metas e objetivos de descentralização e de competências e recursos para alçar as ilhas e os municípios a um nível de desenvolvimento sustentável, compatível com 33 anos de existência do poder local democrático em Cabo Verde. Temos propostas sobre objetivos, ritmos e calendários. Propomos a elevação do nível de participação local na gestão dos recursos em linha com as aspirações dos munícipes cabo-verdianos. A agenda autárquica que iremos apresentar à discussão amanhã reflete os anseios e aspiração dos 22 municípios de Cabo Verde e representa um ponto de viragem no nosso país. Assumimos esta candidatura com a consciência clara da nobreza, do mérito e da oportunidade dos propósitos que nos animam e dos encargos que a missão exige. Encaramos a missão quanto autarcas de Cabo Verde, conscientes da contribuição que é necessária neste tempo para a nossa Associação de Autarcas. Queremos convidar a comunicação social e a sociedade cabo-verdiana a acompanhar os debates do 10º Congresso da Associação Nacional do Município de Cabo Verde, amanhã na Assembleia Nacional, para tomarem conhecimento das propostas e deliberações dos autarcas cabo-verdianos neste tempo de mudança. Fábio Vieira, presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, confirma que se apresenta como candidato a presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde? Confirmo e tenho estado em contacto com os autarcas no sentido de apresentar a composição dos órgãos, quer do Conselho Diretivo, quer do Conselho Geral, e partilhar a nossa agenda que vislumbra aquilo que é a nossa visão em matéria da organização e funcionamento da associação, mas também qual é a nossa visão em matéria do reforço do poder local e promoção de um quadro que favoreça o desenvolvimento dos municípios cabo-verdianos. 2 candidaturas da mesma família política não causa problemas, não enfraquece a vitória do PICV nas autárquicas de 1 de dezembro? A meu ver, não, porque é o Congresso que tem legitimidade para escolher os integrantes dos seus órgãos, neste caso o Conselho Diretivo e o Conselho Geral, e, a meu ver, quanto mais candidaturas forem apresentadas, mais reforçada será o exercício da democracia interna. Nós não devemos temer as disputas internas, desde que estribadas em valores e princípios e regras muito claras. Portanto, desde a primeira hora
manifestei a minha disponibilidade em liderar o Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Tenho toda a legitimidade para fazer a apresentação da minha candidatura e, se os congressistas entenderem que tenho a melhor proposta para continuar a guiar os destinos da associação, serei eleito e colocarei todas as minhas capacidades ao serviço da associação, mas sobretudo da promoção de um quadro que favoreça o reforço do municipalismo em Cabo Verde, como também a promoção de um quadro de desenvolvimento social e económico dos municípios cabo-verdianos. Quais são, digamos, as munições que tem disponíveis para aliciar, conquistar os votos dos seus confrades? Nós estamos a defender uma nova agenda para a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, e esta nova agenda assenta-se em 3 grandes pilares. O primeiro pilar tem a ver com o reforço da cooperação internacional, visando a mobilização de mais parcerias e recursos para o financiamento do desenvolvimento integrado dos nossos municípios. O reforço da cooperação institucional, sobretudo com o governo, para a construção de pontes e consensos políticos em torno daquilo que são as grandes prioridades, nomeadamente a aprovação do novo Estatuto dos Municípios, a aprovação do novo regime financeiro, entre outras matérias, e um terceiro pilar também que eu considero extremamente importante, que tem a ver com a edificação em parceria com a Academia da Escola de Formação Autárquica, indispensável não só para o reforço da qualificação contínua dos quadros das autarquias locais, como também para a criação de linhas de investigação sobre uma panóplia de temáticas ligadas ao poder local e áreas afins. Essa escola autárquica não é aquela tradicional, com edifício físico, não é? Podemos até pensar num edifício próprio, mas eu penso que neste momento devemos dar um passo importante nesta matéria, neste sentido, e este primeiro passo pressupõe uma parceria estratégica com as instituições do ensino superior e conformarmos um plano de formação contínua dos quadros das autarquias locais. Penso que a afirmação do poder local cabo-verdiano passa essencialmente pela qualificação dos quadros das autarquias locais. Nós temos que ter homens e mulheres com conhecimentos em matéria da governação local, do poder local, da economia local e também em questões ligadas à formulação e implementação, a monitorização e avaliação das políticas públicas que são executadas a nível dos municípios. Neste momento está a liderar a Associação Intermunicipal Fogo Brava. Em sendo eleito, o Presidente abre espaço para eleições na região Fogo Brava ou acumula funções? Não. Portanto, caso eu for eleito presidente do Conselho Diretivo da ANMCV, claro que vou abrir espaço para que também um outro presidente da Câmara Municipal da região assuma as funções de presidente da Associação Intermunicipal, também poder impor uma visão integradora de desenvolvimento da região Fogo e Brava. Então nós temos que criar espaços e oportunidades para que todos os autarcas possam também contribuir com a sua visão, com a sua perspectiva para o reforço da governação local e geração de incentivos que traduzam em ganhos de desenvolvimento social e económico e contribuam para a melhoria das condições de vida das populações. Qual é o espaço, qual é o lugar e que tipo de relacionamento deve existir entre as associações intermunicipais? Temos o caso de Santo Antão, temos a região Fogo e Brava, temos a Associação dos Municípios de Santiago, há algumas ilhas fora, como São Nicolau, Boa Vista, Sal. Qual deverá ser a relação entre essas associações regionais e a Associação Nacional? Portanto, todas essas associações são agentes de desenvolvimento
eu defendo que deve haver um quadro de entendimento, de partilha de incentivos, de conhecimentos, de know-how, de boas práticas. Penso que a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde deve trabalhar para que haja uma plataforma comum que permita a transferência de know-how, de conhecimentos, de saberes, não só a nível da governação municipal, da administração municipal, mas sobretudo de promoção do desenvolvimento econômico dos municípios. Portanto, se eu for eleito, trabalharei na conformação de uma agenda comum, numa agenda que integra todas as outras associações regionais e termos um quadro que favoreça o desenvolvimento das regiões e dos municípios. Portanto, deve haver uma agenda comum e, portanto, devemos trabalhar para que haja a possibilidade de geração de mecanismos de governabilidade que garantam, portanto, esta articulação efetiva que deve existir para a promoção do bem comum a nível dos municípios e das regiões. Há uma única mulher presidente da Câmara, não é? Há um pouco mais a nível das Assembleias Municipais. Conseguiu formar uma lista paritária? Tive esta preocupação de integrar também mulheres nos órgãos, isto é, a nível do Conselho Diretivo e também do Conselho Geral. Temos mulheres que integram os órgãos. Aliás, o Conselho Geral da Associação será presidido por uma mulher. Desde a primeira hora defendi que deve haver um equilíbrio de forças na conformação dos órgãos da associação. Portanto, o Conselho Diretivo será presidido pelo PAICV e o Conselho Geral será presidido pelo MPD, integrando autarcas das duas forças políticas nos dois órgãos, porque isto também é fundamental para a credibilização da própria associação. Fábio Vieira, presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, também aqui reafirmar a sua disponibilidade para liderar a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que hoje se reúne em congresso aqui na cidade da Praia. Precisamente um dos pontos, a eleição dos órgãos estatutários da família do PICV. Há dois candidatos, pelo menos até este momento: Isaías Varela, presidente da Câmara Municipal de São Domingos, e Fábio Vieira dos Mosteiros. Os trabalhos arrancam às 9 da manhã, lá para um período da tarde, por volta das 4 da tarde, poderá ser então conhecido o novo presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Foi este o tema hoje no